Você finalmente conseguiu agendar algumas reuniões com potenciais clientes de consultoria para vender a sua consultoria. E você está muito feliz com isso, você agendou algumas reuniões e você compareceu nessa reunião, seu potencial cliente compareceu nessa reunião, você chegou lá nessa reunião e você deu um show. Você estudou bastante, você se preparou pra caramba, e aí você falou tudo que seria possível fazer para crescer o negócio dele, para você ajudar o negócio dele a crescer cada vez mais. E aí chegou no final da reunião, o cliente simplesmente se despediu de você e saiu. E você não entende muito bem o que aconteceu. Já aconteceu isso com você? E se não aconteceu com você, pode ser que, potencialmente, se o seu objetivo é dar consultorias, né, principalmente marketing digital, você tem um grande potencial disso acontecer com você, tá? E eu vou te dizer qual é o motivo aqui nesse vídeo. Qual é o motivo que isso acontece, de por que isso pode acontecer com você, ou por que isso está acontecendo com você, e vou te dizer como que você evita isso, tá? Mas antes de falar sobre isso, eu quero te contar por que eu decidi gravar esse vídeo e falar um pouco sobre esse assunto, né? Agora, recentemente, no final de semana, eu estava no shopping aqui, próximo de casa, com a minha namorada, e a gente decidiu ir numa loja de uma marca bem famosa que vende talheres, né? Não vou falar o nome da marca aqui, não. Vende talheres e vende panelas também. E eu precisava comprar uma panela de pressão. E eu entrei na loja só para ver quais eram as panelas de pressões que tinham lá na loja, tá? E aí eu comecei a rodar a loja, e, cara, rodando e olhando as panelas e olhava as frigideiras. Eu adoro cozinhar, né? Então eu gosto de ficar olhando essas coisas. Putz, é legal. Para mim é diversão. E aí, e aí, de repente, chegou. Eu estava olhando para as panelas de pressão, e de repente chegou uma vendedora dessa loja e ela começou a me falar, né? Ó, essa panela de pressão, você nunca mais vai precisar comprar outra na sua vida, porque ela é maravilhosa, ela é isso, ela é aquilo. Você gosta? Aí ela perguntou para mim o seguinte: você gosta de legumes no vapor? Eu falei, nossa, eu gosto pra caramba. Daí ela abriu a panela assim e falou, ó, com essa panela aqui, ó, sem a água aqui, você consegue fazer os legumes a vapor, tipo, fica pronto muito, muito rápido, em alguns minutinhos ele já tá pronto. Eu falei, nossa, que massa. Dá para você fazer um monte de outras coisas aqui, ela pega pressão muito mais rápido do que qualquer outra panela, ela não tem risco nenhum de explodir por causa disso, ela tem uma segurança, tem umas válvulas de segurança, e não era uma panela de pressão tão barata, tá? Era tipo 800, 900 reais quase a panela de pressão. E ela começou a me contar, né? Aí, né? Nossa, já fiz várias receitas nessa panela de pressão. Por que é uma história? Tem uma história na minha família, ela me contando, né? Tem uma história na minha família que é da minha irmã, que, putz, a panela de pressão explodiu na cara dela porque ela colocou embaixo da água. Você nunca deve colocar a panela de pressão embaixo da água. Eu falei, nossa, não sabia disso. Então ela estava me ensinando várias coisas ali, né? Me ensinando como cozinhar algumas coisas ali. Putz, eu estava adorando, né? E aí eu queria uma frigideira também dela, ela me viu olhando a frigideira, ela falou, nossa, a frigideira é maravilhosa, eu adoro, como eu gosto de cozinhar sem óleo, né, sem usar óleo, sem usar gordura, assim, né, eu gosto de grelhar alimentos ali, rapidamente na frigideira. Essa daqui é ótima porque ela não gruda e ela é uma frigideira de ferro que você pode colocar ela no forno, inclusive. Nossa, eu faço um salmão maravilhoso nessa frigideira, e começou a me contar várias receitas que ela faz na frigideira e, cara, eu tava adorando aquilo ali por algum tempo. E aí eu até cheguei a comentar, né? Uns 5 minutos depois que a gente estava conversando, a gente ficou, sei lá, sendo atendido por ela por uns 15, 20 minutos, tá? E, e aí eu até comentei com a minha namorada, nossa, que excelente vendedora, porque ela tá me gerando desejo pelo produto. Ela tá me falando sobre quais são os potenciais usos desse produto e que ela mesma usa, que ela tem há anos, quais são as principais vantagens de usar esse produto, quais são as desvantagens também. Ela estava me explicando várias coisas ali e estava me explicando bem. Não era panelas baratas, né? Uma de 800 reais, 900 reais a de pressão, a frigideira era quase 400 reais, era tipo um negócio assim, né? E aí
se você comparar, né, com outras, não é tão barato assim. E aí, chegou um momento em que a minha namorada também, né, falou, nossa, verdade, ela é muito boa vendedora e tal. Passou 10 minutos, 15 minutos, e ela continuou falando das receitas, continuou falando da vida dela, continuou falando das histórias da família dela, continuou falando das histórias das panelas que ela tem, e ela continuou contando história, continuou me educando mais ali. E chegou um determinado ponto que a gente já estava meio que de saco cheio, sabe? Eu e a minha namorada já saiu de perto, ela foi andar para outro canto, e eu estava ali de saco cheio também já, e chegou um determinado ponto em que eu falei, bom, tá bom, obrigado, eu vou andar mais um pouco por aí, pode ser que depois, mais tarde, eu volte. Não voltei, né? Obviamente, eu não voltei lá. Podia ter voltado, óbvio, eu precisava, né, comprar o produto, mas não voltei. Não achei que era aquele momento que eu precisava comprar, tá? Qual é a história que eu tiro disso? O que você acha que faltou para essa vendedora me vender essas panelas? O que você acha que aconteceu? Por que você acha que essa vendedora perdeu venda? Por quê que você acha? O que faltou? Simples, né? Faltou uma chamada para ação. Faltou a vendedora me falar, olha, beleza, então qual dessas frigideiras ou qual dessas panelas de pressão você já quer que eu separe para você ali no caixa? Faltou isso. Ela não fez isso. Ela simplesmente saiu de perto, terminou de contar as histórias dela, terminou de contar as receitas dela, me gerou um puta valor por algum tempo, porque depois a gente acabou ficando de saco cheio, mas depois ela não fez nenhuma chamada para ação. Moral da história, ela perdeu potencialmente uma venda de R$ 1.000 e poucos ali, porque potencialmente chegou um momento que eu já estava propício a levar as duas panelas. Ia dar R$ 1.300 mais ou menos as duas panelas, somando as duas panelas. E ela perdeu essa venda, porque ela não acertou o momento certo de me fazer a chamada para ação. E qual que é o momento certo? O momento do ápice. É quando o cliente ele já percebeu que aquele produto é o potencial produto para ele. E você não precisa educar tanto, porque se você educa muito, né, tem uma curva de educação, né, para o seu cliente, onde se você educa ele muito, você acaba passando do ponto, ele fica cansado com aquilo, e quando você chega para fazer a chamada para ação, ele já está meio despreparado, desmotivado para ouvir aquilo, né? Se é que você faz a chamada para ação. E esse é um grande erro, tá? Lá dentro da formação do SSM, inclusive aqui, ó, na semana, estava até olhando aqui, na semana 4 da formação, que é essa daqui, deixa eu até ampliar a tela, que é essa daqui, eu falo aqui, ó, as 3 primeiras aulas da semana 4, ó, é uma aula de meia hora, outra um treinamento quase, né? Um de 1 hora, outro de 1 hora e meia. Eu falo exatamente sobre isso, como que você fecha clientes na sua reunião. E uma das coisas aqui, eu falo sobre a anatomia da reunião perfeita, né? O que é a reunião perfeita? É quando você consegue gerar valor suficiente para você fechar o contrato de consultoria em uma única reunião. Então, eu falo sobre isso daqui. E uma das coisas mais poderosas que você utiliza na reunião é o poder do silêncio. É onde você fala menos e deixa o seu cliente se posicionar, ele se identificar em um determinado estado atual que ele acredita que é ruim, ele se identificar em um determinado estado desejado que ele acredita que é bom, e aí sim você começa a fazer a sua oferta e tem um pouco de educação, né? Você educa um pouco o seu cliente ao longo da sua oferta. Eu explico isso na aula de script, tá? Para os membros do SSM, está na aula de script aqui. Eu explico sobre isso, que você educa um pouco ao longo da sua oferta, explicando para ele sobre o framework, que é um potencial gerador de resultado para o negócio dele, e mostra para ele como ele sai desse estado atual e chega nesse estado desejado, e como a sua oferta leva ele para esse estado desejado.
Quando a vendedora estava me contando um monte de histórias, quando a vendedora estava me falando das receitas que ela estava me falando do que ela fazia, do que era importante para ela. Não necessariamente tudo aquilo era importante para mim. Quando ela falou, por exemplo, de grelhar o salmão, eu me conectei com aquilo, porque aquilo era talvez importante para mim. E aí eu me conectei. E ela começou a falar de espátula. Cara, já desconectei completamente, porque ela estava me falando sobre aquilo que era importante para ela. Então, esse é um grande erro que pode fazer você perder contratos ao longo da sua reunião, tá? Grande erro que faz você perder contratos ao longo da sua reunião. Falar mais sobre o que é importante para você e ouvir o que realmente é importante para o seu cliente. O que você tem que fazer? Ouvir o que é importante para o seu cliente, deixar ele se posicionar, falar qual é o estado atual que ele acredita que é ruim, o estado desejado que ele gostaria de estar e posicionar o seu produto, o seu serviço, a sua oferta como o veículo para tirar ele desse estado atual e levar ele para o estado desejado. E fazendo chamada para ação. Porque se você não oferecer para ele, se você não falar quanto custa, como ele paga, como é, como começa, como isso, cara, ele não vai, algumas vezes o cliente não vai perguntar, né? Então, esse eu vejo que é um dos principais erros que alguns consultores cometem e que você agora tem a obrigação de não cometer mais, porque agora você sabe. Então, falar, sempre fale somente o necessário na reunião e sobre aquilo que é importante para o seu cliente, não aquilo que é importante para você. Tá bem? Então, é isso. Ah, e outra coisa, né? Nunca perca o ponto de fazer a chamada para ação. Tome muito cuidado em falar demais durante a reunião e deixar o seu cliente cansado a ponto de nem querer ouvir a chamada para ação, nem querer ouvir a sua oferta. Beleza? Então, é isso que eu queria te passar aqui nesse vídeo. Espero que essa experiência tenha gerado valor para você e nos vemos na próxima. Até mais.